Olá, eu sou Liboni e eu sou diletante profissional. Vou continuar, né, a série de vídeos sobre os programas de governo dos candidatos a presidente nessa eleição de 2018 temerária que estamos aí. O primeiro vídeo foi sobre o plano de governo petista, que é o primeiro nas pesquisas. O segundo nas pesquisas seriam os indecisos e os nulos, mas eles não têm plano de governo. E agora então vamos para o Bolsonaro, que é o segundo nos votos válidos nos cenários com Lula. E, enfim, estou seguindo o cenário com Lula, mesmo Lula não tendo sido mais. A regra é minha, então, azar. É, O plano de governo do Bolsonaro ele tem um negócio interessante, ele chama Projeto Fênix, né? Quem é meio nerd sabe, né? Fênix, aquele lance de renascer e tal, mitologia grega, é meio curioso isso. E já começa de cara aí com um lema: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e um versículo bíblico de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E já começa a dar um medinho, né? Tá meio zoado os grifos, porque o plano de governo dele não é um PDF pesquisável e copiável. Não sei se isso é intencional ou se é só uma falha. O plano de governo dele, na verdade, parece mais uma apresentação em slides. Então, diferente pelo menos do petista. É, Ele começa falando ali do Brasil livre e quer resgatar o bem mais precioso do cidadão, que é a liberdade, devolver o país aos brasileiros. Daí vem com essas imagens meio, né, religiosas, mãozinhas, né, desnecessárias imagens, mas tudo bem. Daí começa alguns pontos interessantes, né, do Brasil ser um país com diversas opiniões, cores e orientações. E aqui tem um jogo de palavras que é bem o que o Bolsonaro e que as pessoas que gostam do Bolsonaro pregam, né? Que as pessoas devem ter liberdade para fazer suas escolhas, viver com os frutos dessas escolhas, desde que não interfiram em aspectos essenciais da vida do próximo. É honesto isso, mas quando a gente entra na necessidade de proteção de minorias, isso pode ser uma coisa que complica um pouco a situação. É, E daí já entra numa questão bem de segurança, né? Que os frutos materiais das escolhas têm um nome, propriedade privada. Então, o seu celular, seu relógio, sua poupança, sua casa, sua moto, sua terra são frutos do seu trabalho e das suas escolhas, e são sagrados e não podem ser roubados, invadidos ou expropriados. É bem difícil você garantir, né, que o celular das pessoas não vão ser roubados, o relógio, numa situação tão precária. Mas é a promessa, todo o centro da campanha do Bolsonaro é meio envolto nessa questão da segurança, né? E, né, para fechar, as nossas escolhas afetivas são um nome que é a família. E a família é sagrada e o Estado não deve interferir nas nossas vidas. Sei lá, né? Se o Estado não interfere nas nossas vidas, ele meio que perde um pouco uma função de guia, né? O Estado, assim, a gente tem que começar a pensar. A gente pensa muito no Estado como uma coisa da a democracia, né? Da maioria e tal. Mas o Estado ele tem um papel de olhar um passo até à frente. Então, muitas vezes, é, o Estado ele sim, ele não pode só se guiar pela maioria cega. Tem umas questões técnicas que são importantes assim, mas isso não vem ao caso. Daí fala que o ciclo de crime no Brasil e corrupção vem de ideologias perversas e livrando dessas ideologias você vai trazer estabilidade, riqueza, oportunidade, para todos tentarem buscar a felicidade da forma que acharem melhor. Essa coisa de buscar a felicidade vem da Constituição americana. Os Estados Unidos ele coloca na Constituição que todo mundo tem direito à busca pela felicidade. E tem isso salpicado em vários pontos aqui do plano do Bolsonaro, que é engraçado, assim, ele está escrito ali liberdade, fraternidade,
que é parte do lema da Revolução Francesa, que tem um lado mais social, só que ele só esqueceu da igualdade, né? É estranho essas escolhas que tem. Eu não sei se elas são tão pensadas assim, sabe? Não são, eu não vejo isso como um negócio tão maquiavélico, eu vejo como um negócio meio chutado, assim. Mas tudo bem. Daí fala em ajudar o próximo a se levantar. E uma nação fraterna e humana, com menos excluídos e mais fortes, com menos espaço para populistas e suas mentiras. E assim, é meio uma concepção de populista, né, que ele está fazendo aqui, porque o Bolsonaro ele é um populista também. Então, né, sei lá, uma concepção aí. Daí ressalta que vai fazer tudo dentro da lei, que qualquer forma de diferenciação entre brasileiros não será admitida. E veja só, isso daqui é um negócio interessante que a gente consegue ler de dois lados, né? Se você lê de um lado humano, você fala, não vou admitir nenhuma diferenciação de brasileiros. Então você lê protegendo as minorias. Mas se você lê de outro lado, você exclui, por exemplo, uma questão de cotas, porque daí a cota ela diferencia. Então você pode ler isso como, não como uma proteção de minoria, mas como uma proteção da maioria também. Esse tipo de frase é bem, isso é capcioso, eu acho que tem dentro do plano de governo dele. E a gente sabe mais ou menos a linha do que ele pensa pelos debates e assim é mais ou menos o que o público dele espera, né? Que você seja igual até um certo ponto. Se você seja igual, mas seja igual, 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 né? Vamos assim dizer. E isso você não te dá uma proteção para quem precisa. Eu acho meio perigoso. Mas, enfim. É... Daí fala qualquer pessoa no território nacional, mesmo sendo cidadão, que são os imigrantes, tem direitos e dever de obedecer às leis do Brasil. Então, ao mesmo tempo que ele dá o direito inalienável como ser humano, dá a obrigação das leis, e já é bem um autoritarismo, né? Fala de liberdade de imprensa, que é contra qualquer regulação da mídia ou controle social da mídia, que isso já era uma coisa que já tinha apontado ali no governo petista, que tinha essa intenção de controle social. É, Fala da contínua busca da felicidade, de novo, né? Aquele lance americano. Volta um negócio que o Bolsonaro fala muito, né? Do marxismo cultural, do gramscismo. E isso aqui é muito engraçado, assim. O marxismo cultural e o gramscismo se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores da nação e da família brasileira. E, puta, é muito engraçado isso, porque as oligarquias corruptas que ele coloca seriam o ápice do capitalismo que se uniram com o ápice do esquerdismo. Então é meio sei lá, é quase um delírio isso, mas né, toca o barco. Daí fala uma nova forma de governar, mais Brasil, menos Brasília, que é um mantra que quase todos os candidatos estão repetindo. Eu não sei quem iniciou esse mantra, mas o Eduardo Gianetti já vinha falando disso antes de começar as eleições, que ele achava que uma solução era você pensar mais no Brasil pontualmente e menos dinheiro para Brasília, onde o dinheiro se perdia. E quase todos os candidatos estão repetindo esse mantra do mais Brasil, menos Brasília. Fala em fazer ajustes necessários para garantir a inflação baixa, geração de empregos. Mas para frente ele dá umas pinceladinhas assim no que vai ser, mas não tem muita proposta concreta aqui, tá? É, Fala de enfrentar esses grupos de interesses escusos que quase destruíram o país, que para ele é a esquerda, o socialismo. Volta aqui a falar do Foro de São Paulo, que é o bicho-papão, né, que se criou. O Foro de São Paulo, para quem não sabe, é uma reunião das lideranças de esquerda da América Latina. E daí vai depender da sua interpretação, assim. Disse que o Foro de São Paulo tem planos escusos para
transformar a América Latina em ditaduras de esquerda, vide Venezuela e etc. Mas, né, às vezes é só mesmo uma reunião, mas não dá para saber, né? Só quem estivesse dentro do Foro de São Paulo para dizer exatamente quais são os planos reais disso. Daí fala uma coisa curiosa aqui, né, que é a nossa Constituição, mesmo que imperfeita, é a lei máxima da soberania da nação brasileira. E ele sempre tenta reforçar, né, essa questão da Constituição, quer dizer assim, ó, eu vou seguir a Constituição, não vou dar um golpe militar, tô garantindo a democracia. Então ele tenta reforçar essas coisas. E daí começa lá, né, uma ode ao liberalismo, que diz que graças ao liberalismo, bilhões de pessoas estão sendo salvas da miséria no mundo, que o liberalismo reduz a inflação, baixa juros, eleva a confiança nos investimentos, gera emprego, oportunidade. E a estratégia será adotar as mesmas ações que funcionam em países com crescimento de emprego, baixa inflação, renda para trabalhadores e oportunidades para todos. Então, um lance bem interessante assim do liberalismo, da direita, que, que é a grande diferença. Né? A direita ela meio que ela vende um bilhete premiado. Ela fala assim: olha, eu vou tirar o Estado da frente de você e você vai ter a oportunidade de, com o seu esforço, virar um milionário. E, puta, isso é um tanto injusto, assim. Tudo bem, você destrava algumas coisas, você obviamente dá mais oportunidade, obviamente você vai ter uma incidência um pouco maior de pessoas que tenham essa chance. Mas, quando você acirra o capitalismo, é difícil essa pessoa pequena competir com um grupo que vem herdando fortunas e vem acumulando riquezas há anos. É a mesma lógica da Amazon, assim, né? Como uma pessoa, uma família pequena poderia abrir uma livraria com uma ideia genial e vencer a Amazon? É beira o impossível. Pode ser que surja um gênio que resolva isso? Pode ser. Mas assim, você oferece um bilhete premiado que é exatamente isso. É um bilhete da Mega Sena. É uma chance em 1 milhão de você ser grande. Então, eu não sei, eu questiono um pouco o liberalismo nesse lado, apesar de eu gostar de várias ideias liberais. É, vamos lá. Daí fala do déficit nominal de 2019, que a questão dos juros da dívida, né, que praticamente a maior parte do nosso déficit é os juros da dívida. E isso é uma herança de fato, assim, não é do governo só petista, né? Vem lá do governo FHC, mas quando o Lula zerou a dívida com o FMI, quer dizer que depois ele deixou reconstruir uma nova dívida que foi crescendo graças àquela política de elevação de juros para conter a inflação. Então, né, muitos candidatos falam muito nessa questão de vencer esses juros da dívida. Daí ele promete fala que o Brasil é muito mais forte que os problemas, que a gente vai passar por uma transformação cultural rápida e vai acabar com a corrupção, o crime, a esperteza. E esse tipo de gente não vai mais achar lugar no governo. E as leis, em destaque a nossa Constituição, serão os instrumentos. Ninguém será perseguido, todo cidadão terá seu direito respeitado. Todavia, investigações não serão mais atrapalhadas ou barradas. Isso é ok, né? A justiça vai seguir seu rumo sem interferência. Isso é bem ok, mas é uma nova forma de governar. É aquela promessa lá que vários candidatos têm feito também, redução de ministérios. Hoje tem 29 estruturas ministeriais, são 23 ministérios, 2 secretarias e 4 órgãos com status de ministério. Ele fala que o país funcionará melhor com menos ministério. Eu concordo. Eu concordo, porque a estrutura ministerial ela é muito cara e é muito difícil também de você trabalhar com tanto ministério. Mas tem outro lado que, assim, se você fizesse ministérios de fato bons, não essas indicações políticas, né, isso que ele mesmo que fala do toma lá da cá, se você tivesse um ministério técnico, vários ministérios técnicos bem compostos,
essa pluralidade de ideias ia ser muito positiva para um presidente. O que estraga a estrutura não é a quantidade de ministérios, é o fato de você lotear os ministérios para os partidos que te apoiaram, ou na campanha, ou para as emendas, ou não sei o quê. Então isso é o que eu acho que quebra a estrutura, e não exatamente os ministérios. Apesar que quanto mais ministérios, você tem mais gastos bobinhos burocráticos. É, Então, o montante de gastos passado vai justificar os recursos demandados no presente e futuro, e não haverá mais dinheiro carimbado para pessoa, grupo político ou entidade especial. E ele fala que vai mexer aí, esse orçamento base zero, né, que ele fala. Eu fui pesquisar o que é o orçamento base zero, é uma técnica para empresas que você, em vez de você pegar assim, você tem uma empresa lá há 15 anos, e você olha a sua série histórica de receitas e despesas e continua trabalhando dentro da série histórica, você zera a situação, você fala, não, não vou olhar o meu histórico, vou ignorar as estatísticas e vou criar uma lista de prioridades de despesa e uma lista de entradas de receita e vou equilibrar aí diretamente sem pensar no histórico. Eu acho que isso talvez funcione para uma empresa onde você consegue controlar um ambiente muito menor, mas é muito difícil você jogar fora, é muito difícil e é muito perigoso você jogar fora as estatísticas de um país como o Brasil, que está há vários anos aí passando por vários ciclos, e tentar criar um orçamento base zero. Eu não sei se é o melhor caminho, mas é aquela coisa, né? A gente nunca tentou, então. Mas ele parte do princípio que esse orçamento base zero te daria. Você não teria os recursos vinculados, você não carimbaria o dinheiro, você não daria o dinheiro para aquele grupo político que está naquele ministério. Então, é uma ideia, mas a Constituição ela carimba muita coisa, ela já trava bastante coisa. Então, se ele vai seguir a Constituição acima de tudo, mesmo com o orçamento base zero, a gente estaria mais ou menos protegido, né? Daí fala uma obviedade aqui, né, do mais Brasil menos Brasília, né? Quase 99% da população vive nos outros 5.570 municípios. É óbvio que a população do Brasil não vive em Brasília. Pelo amor de Deus, não precisa dizer isso, né? E daí fala um negócio que eu acho interessante, mas que também é preciso ter muita cautela, que é o lance dos recursos estarem próximos das pessoas e eles serem liberados automaticamente sem intermediários para os prefeitos e governadores, para que as obras e serviços públicos sejam mais baratos e tenha maior controle social. É muito interessante isso, é muito interessante que o dinheiro de fato esteja no município e não em Brasília, que o prefeito não tenha que ficar mendigando para Brasília e que Brasília cuide de coisas que são da federação e não dos municípios. Contudo, a gente vive num país desigual e, assim, o fato de o meu município produzir mais que o seu parece um negócio muito óbvio, assim, o meu município produz mais, então eu tenho que ter mais. Parece muito óbvio, mas dentro de um sistema é como uma ecologia, tem uma interdependência. Mesmo um município que produz menos, ele tem um impacto no município que produz mais. Então, há de se tomar cuidado com esse tipo de pensamento, por mais que eu ache interessante cada vez menos o dinheiro ir para Brasília e ficar no município. Eu acho muito interessante isso. E eu acho quase essencial, mas há de se ver certinho como é feita essa distribuição, porque senão isso acontece igual nos Estados Unidos, onde algumas cidades elas falem. A cidade simplesmente abre falência e se perde. E daí você tem um terreno enorme lá, abandonado, e isso gera concentração de pessoas em cidades um pouco maiores da região, e daí é aquela canibalização, né? As cidades vão morrendo e daí vai todo mundo vindo para as grandes capitais. Mais ou menos acontece isso hoje, mas ainda você tem uma estrutura que se sustenta no interior graças a essa distribuição de recursos. Então a gente tem que pensar também nesses dois lados, né? A gente tem que pensar muito num longo prazo e não só
no agora, quando a gente se fala de plano de governo. Daí fala que o governo vai confiar nos indivíduos e recuar para que os cidadãos possam avançar. Ou seja, a gente vai tirar a polícia da rua e vai te dar uma arma para você cuidar do crime, né, do seu jeito. E que é a lógica Bolsonaro, né? Mais Brasil e menos Brasília, daí as linhas de ação. Combate à corrupção, saúde e educação, emprego, renda, equilíbrio, oportunidades para todos, um trabalho sem inflação. Daí, na questão da segurança e do combate à corrupção, ele cita um documentário da Globo de dezembro de 2017, com números de homicídios, números de morte. E daí ele entra numa lógica sobre liberação de armas que me surpreendeu alguns dados aqui, viu? Eu não sei se isso é sustentável assim mesmo na prova, se isso é aplicável para o Brasil, porque aqui a gente tem experiências de países que são do tamanho, sei lá, menores que o estado de São Paulo. Então, daí fala aquela coisa que a arma não mata, são as pessoas que matam. Falam de vários países onde você tem uma grande liberação de arma de fogo e o índice de homicídios com arma de fogo são pequenos. Fala de alguns exemplos, como o Uruguai. Esse me surpreendeu bastante. Eu fui para o Uruguai, eu achei um país bem legal. Eu não sabia que o Uruguai tem um índice de 32 armas a cada 100 residentes. E tem um índice de mortes por arma de fogo bem baixo, de 6,6 para cada 100 mil habitantes. O Uruguai é o oitavo país no ranking mundial de posse de armas. Eu achei bem curioso isso, bem curioso. E daí ele já usa um contra-exemplo, né, na Venezuela, que aumentou a restrição das armas. Você tem o dobro dos homicídios, quase 60 por 100 mil. Então, eu não sei, tem essa questão dos números, tem essa questão dos Estados Unidos, que ao mesmo tempo que a gente tem esses picos de loucura nos Estados Unidos, essas chacinas em escolas, que são um pouco mais raras no Brasil, nos Estados Unidos a liberação da arma é um negócio que sempre funcionou. E é um negócio meio que assim, salvo nos grandes centros urbanos, onde se tem um rechaçamento assim pela arma, no centrão do país sempre foi uma questão muito importante e talvez tenha funcionado. Eu não sei. Aqui faz um paralelo que às vezes assim, a gente correlaciona estatísticas, mas elas não necessariamente são correlacionadas, né? Como o avanço das drogas está relacionado às esquerdas. Eu, eu não saberia dizer assim para você. Assim, é engraçado se você pegar, falar, um país com mais violência com drogas no mundo são os países de esquerda, tá. Mas às vezes não tem a ver diretamente uma coisa com a outra. Não é porque as coisas estão no mesmo número estatístico que tem a ver. Mas daí faz de novo essas correlações estatísticas estranhas, né? De quanto mais esquerda o Estado, mais violento. E isso é uma correlação estatística que dá uma indução meio curiosa, né? Daí volta para esses dados do documentário da Globo, blá blá. Daí fala um negócio aqui que os policiais que morrem no Brasil são heróis que tombaram e foram esquecidos pelos atuais governantes. E um dos compromissos do Bolsonaro é escrever lá o nome dos policiais mortos no panteão da pátria e da liberdade. E, porra, o policial, assim, por mais que nossos policiais tenham os seus defeitos, e por mais que você fale que a polícia é truculenta, por mais que a gente fale que a polícia é ineficiente, o cara que veste ali uma farda e sai pra rua todo dia, tem muita gente boa nessa profissão e tem muita gente bem intencionada que, de fato, merece mesmo ser homenageada. E daí daí de novo uma correlação estatística entre adensamento de presos e governos mais de esquerda, mais de direita. É engraçado que quando ele joga esses dados, ele joga ali o governo PSDB do Alckmin como de direita,
Mas na hora que ele vai falar do Alckmin num discurso, alguma coisa, ele já joga o Alckmin na esquerda. Então é engraçado como a gente pode brincar com os números do jeito que a gente quer, né? E daí fala da questão dos estupros, que é uma coisa que o Bolsonaro tem batido bem na tecla da mulher se defender com uma arma na bolsa. É uma ideia tentadora quando a gente está num momento de muita violência. Da conclusão dele para segurança é investir em equipamento, tecnologia, na força investigativa, prender e deixar preso, reduzir a maioridade penal. Eu não sou muito a favor de reduzir por reduzir a maioridade penal, mas eu sou a favor de ter uma permissão do juiz ele poder, em certos casos, julgar como adulto, igual é feito nos Estados Unidos. Em certos casos, o promotor ele poderia pedir que o juiz julgasse como adulto. Isso eu acho necessário em algumas situações. Reformular o Estatuto de Desarmamento, o excludente de ilicitude, que é uma coisa que o Bolsonaro sempre fala, que assim você matou e o policial lá em legítima defesa matou e tá liberado, não tem nem que se preocupar. Jogar como terrorismo as invasões de propriedades rurais e urbanas, então isso eu acho meio tenso. Não que eu ache certo o cara invadir uma propriedade privada, não que eu ache certo muitas das movimentações que esses movimentos fazem, mas assim, você tratar ele como terrorista, você já joga numa categoria bem, bem, bem diferente. Tá? A gente pode falar em endurecer, em tratar de outra forma, e não ser tão difícil você tirar um invasor quando o proprietário resolve reassumir o bem dele, mas tratar como terrorista também já, né? Tirar qualquer relativização da propriedade privada, né? Que é aquela questão assim se você não tem uso social da sua propriedade privada, você poderia perdê-la para o Estado. E isso, uma vez eu li um negócio num livro que é muito interessante. Um bilhardário aí do mundo, ele falando que os Estados Unidos é o único país do mundo onde o que é seu é seu. Só que o que gera isso? Esses bilhardários, às vezes o cara é um bilhardário da África do Sul. Não vou entrar no mérito de como ele fez a fortuna dele. Mas ele não quer morar nos Estados Unidos, ele quer continuar morando ali na África do Sul. Só que ele quer ter uma reserva de valor, então ele compra um apartamento caríssimo, 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 num lugar em Nova York e deixa ele fechado. Porque ele trata aquilo como um caixa, um dinheiro no banco. Porque ele sabe que os Estados Unidos, ao contrário dos outros países, ele pode deixar aquele apartamento fechado para a eternidade, que vai ser dele. E no Brasil não dá para você fazer isso. Se você deixar um prédio fechado, alguém vem e invade. E a lei permite a função social, né? A lei questiona a função social. Eu não sei se isso é bom ou ruim, assim, porque eu sou muito contra a gente ter espaços vazios nas cidades. Então, eu questiono um pouco isso. Daí vem, né, a defesa do exército. Ah, fomos o único país da América Latina a lutar contra os nazistas. Daí ele retoma aquele lance que ele já usou na Globo News, que ele já usou no Jornal Nacional, que é o Roberto Marinho defendendo o que ele chama de Revolução de 64 contra um golpe comunista. E, enfim, nem vem ao caso essa questão. Fala das Forças Armadas ter um papel mais importante, ajudar na segurança pública. E ele insiste muito nisso, né? Das Forças Armadas ajudar na educação do país. A gente tem centros de excelência das Forças Armadas de fato. Eu acho até legal que as Forças Armadas tenham uma utilidade além de defender o país de uma guerra, porque, francamente, quando é que o Brasil vai entrar em guerra, né? Mas a gente teria que pensar mais nas Forças Armadas, talvez para defender as fronteiras e
não entrar no mérito da educação só por causa da disciplina. Eu não sei, assim, você pode reformar a educação, você pode trazer mais disciplina para a escola, mas sem pôr um general como diretor da escola, né? É meio, não sei. Mas é uma ideia. Tudo é uma ideia. É, principalmente se você coloca uma escola dessas, e isso é um negócio que o Bolsonaro fala mesmo, você colocar uma escola militar numa área vulnerável, e no plano do Lula também, se vocês verem no outro vídeo, fala em colocar escolas, não militares no caso, em áreas vulneráveis, você acaba ajudando e protegendo as crianças daquela região de seguir para o crime. Então, tem dois lados. Assim, apesar de eu não achar que seja a melhor solução, a gente tem experiências positivas. Então, eu sou muito a favor de às vezes tentar algumas coisas. Daí fala em acabar com a corrupção, volta ali para agora saúde e educação. Daí, assim, isso todos falam e ninguém, assim, eu não vi até agora um plano que fala de forma muito concreta como que se faz isso. Que é aquela coisa de assim, vou melhorar na saúde gastando menos. Eu não acho que sim, só o dinheiro melhora as coisas. Obviamente tem uma questão de eficiência, tem uma questão de gestão, tem uma questão muito mais complexa. Mas assim, principalmente no caso de saúde, onde você tem um gasto muito grande com insumos, com profissionais, com materiais, é difícil você falar essa questão, vou fazer muito mais com muito menos. Não é que é difícil, é muito fácil você falar isso. Eu acho muito difícil a pessoa realizar na prática. Principalmente porque o Brasil é um país de umas dimensões gigantescas e você não consegue ter um tomógrafo onde você precisa em todos os lugares. E você acaba tendo dispêndios de trazer um cara do Amazonas, às vezes para São Paulo, para tratar uma doença que não tem como você ter um centro lá naquela região. É complicado, eu acho muito complexo. O Prontuário Eletrônico Nacional Interligado parece que é um ponto que vai aparecer em vários planos de governo, que é muito óbvio isso. E, pelo amor de Deus, né, como que a gente ainda não tem isso? Aqui tem uma questão, eu achei confusa o jeito que está escrito. Eu não consegui entender 100% qual é a intenção disso, mas ele fala um credenciamento universal de médicos e ele diz que toda a força de trabalho da saúde poderá ser utilizada pelo SUS. Ou seja, teoricamente você poderia convocar um médico para trabalhar no SUS. Agora, mais para frente, ele fala que isso vai permitir a maior escolha, permitindo compartilhamento de esforços entre a área pública e privada, e que todo médico brasileiro poderá atender a qualquer plano de saúde. Então, assim, ou você vai convocar o cara para o SUS, ou ele vai poder escolher atender qualquer plano de saúde. Eu não sei a compatibilidade dessas coisas. Mas teria que ver uma questão mais profunda, né? Tem um lance bem interessante aqui, de agentes comunitários de saúde treinados para ser técnicos de saúde preventiva, para ajudar a controlar doenças. E isso é muito, muito importante. Eu acho que a gente gasta muito na saúde a hora que o cara já está ali nas últimas, e gasta-se pouco na saúde preventiva, que às vezes com bobagenzinhas você cuidaria muito mais pessoas. Eu tenho uma ideia que assim, se a gente parasse hoje de investir tudo na saúde e investisse tudo que se investe na saúde em saneamento básico no país todo, você ia ter pessoas que iam morrer ali na ponta, obviamente, porque a gente cai na rua, a gente só toma um tiro, a gente tem um câncer. Mas isso é uma ideia meio cruel, tá? Veja bem, não estou falando, é uma ideia pragmática e cruel que ninguém vai aplicar na vida. Mas se você parasse a saúde por 5 anos e zerasse toda a questão de saneamento básico no país, que não chega a 50% do país, a longo prazo você faria mais bem à saúde do que investindo na saúde. Então, é uma ideia muito cruel, mas assim, é importante que você veja pessoas como esse plano aqui, que tem ação barata,
você pegar um agente comunitário é, investindo em coisas bobas, assim, escovar o dente, lavar a mão, limpar um corte, tomar vacina. São coisas que às vezes salvam uma vida. Fala também um negócio que é interessante, que é você ter um profissional de educação física nos programas de saúde da família, levar esporte, academia ao ar livre para várias regiões. É interessante a gente ver aqui no país, você tem uma crescente de interesse pelo esporte, você tem uma crescente de interesse pela ginástica, para emagrecer, não sei o quê, mas muitas vezes as pessoas não têm dinheiro, muitas vezes as pessoas não têm condição. E se você tem um profissional ali no seu posto que faz cada dia um exercício ali bacana, faz um tai chi, faz uma yoga, faz uma ginástica normal, ele vai ter público. Se você faz esses serviços gratuitos, um alongamento, o cara vai ter público e, assim, ele vai ajudar muita gente. Isso é uma ideia muito importante, muito boa e muito simples. Quando a gente entra na educação, de novo, aquela questão de a gente deveria ser melhor com o que já se gasta, tem um lance na linha de pensamento do Bolsonaro, que é um lance na linha de pensamento da direita, que é certo, num certo aspecto, que é você investir em matemática, ciência, português. Tem esse vermelho aí no sem doutrinação e sexualização precoce. Esquece isso de lado. Vamos deixar isso de lado, mas assim, é, é uma proposta de investir muito em questões de ensino técnico e tecnocrático, de você ter uma evolução das pessoas em ensinos de exatas, em ensinos, entre aspas, práticos. Eu acho que isso é uma coisa importante para o país, de uma certa forma. O país precisa, obviamente, de mais engenheiros que pensem melhor e que tenham ideias geniais. Mas eu, pessoalmente, sou muito a favor de uma formação humanista e eu acho que isso muda as pessoas de um jeito que a maioria das pessoas de exatas, de formação meio tecnocratas, não tem noção de o quanto uma formação humanista muda a cabeça de uma pessoa. De forma muito importante, de forma de pensar e deixa ele um tecnocrata melhor. Então eu acho meio perigoso a gente ter essa questão de investimento demais nas ciências práticas, correndo o risco de você ter um desaparecimento e devastar toda uma área de ciências humanas e artísticas só por questão assim de ter mais engenheiros. Então eu sou muito reticente a isso, mas tem países com experiências assim que funcionam. A Alemanha é um país com essa experiência, o Japão é um país com essa experiência. Então, não sei. Eu sou um pouco contra, mas é um caminho. Daí ele fala, né, aquela questão de investir mais em ensino básico, ensino médio, menos no ensino superior, mas é engraçado que assim, o Bolsonaro ele é um cara que em vários pontos do plano de governo dele e nas falas dele, ele é o candidato que mais fala em investir em pesquisa no Brasil. Obviamente ele fala em investir em pesquisas tecnocráticas, né, em pesquisas práticas, mas ele é o cara que mais fala que o país deve investir em pesquisa. Então, ao mesmo tempo que ele fala que você tem que inverter essa pirâmide do quanto se gasta na universidade, ele quer aumentar o investimento em pesquisa, que é feita nas universidades. Então, é um negócio assim, meio para dar tilt na cabeça das pessoas, né, eu acho. Mas ele é um cara que pensa muito nessa evolução da pesquisa tecnológica, que é importante, mas é aquela importância talvez de imediata, de imediatismo. Não sei se a longo prazo é a melhor solução. Daí fala da alfabetização, volta aquelas coisas, expurgar a ideologia do Paulo Freire, acabar com a doutrinação, volta aqui falar de novo isso que eu estava falando, dos avanços técnicos, da universidade gerar riqueza. E são coisas importantes, mas incontestáveis, né? De novo aqui falando em ênfase em cursos técnicos e carreiras exatas,
criar ambiente favorável ao empreendedorismo, trazer pessoas do exterior para ajudar a criar tecnologia, emprego e renda. Fala que a universidade em todos os cursos tem que estimular e ensinar o empreendedorismo. Isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Em que a pessoa precisa sair da faculdade com o pensamento em transformar o conhecimento obtido na área que for em negócios e riquezas. Eu não gosto muito desse pragmatismo de tudo virar para riqueza, mas sei lá. Ele volta a falar que o Bolsonaro ele tem uma obsessão pelo grafeno e o nióbio, que são dois minerais aí que a gente tem uma fonte grande que parece que a gente está entregando de graça aí para o resto do mundo que refina e usa em equipamentos de tecnologia de ponta. Então, de novo, ele é um cara que se interessa muito por trazer pesquisa para o Brasil. Ele queria isso é um negócio interessante. Isso é um negócio que assim todos os candidatos deviam estar de olho. A gente deveria trazer o não vender o minério, vender já o negócio pronto, já fazer o refino no Brasil das coisas. E é engraçado que ele fala isso aqui e lá na frente ele fala em transferir o refino do petróleo para outras mãos. Então, né, sei lá. Aqui volta a questão da economia. A economia tem um plano bem mais amplo que o resto do plano de governo, apesar de não ter tantas soluções práticas aqui. Mas fala toda aquela questão liberal, de uma sociedade mais justa, de oportunidades, que é aquilo que eu já falei do bilhete premiado. É, Tem que treinar a chance do caminho da prosperidade. O pessoal em um país justo deve propiciar aos mais pobres oportunidades para superar suas dificuldades e prosperarem. Ou seja, se você se esforçar, você pode ganhar um bilhete premiado. Daí fala em garantir o descontrole das contas públicas, conter a inflação, que é o maior inimigo das classes desamparadas. Isso é muito verdade. Porque a única pessoa que não perde na inflação é o rico, que está com o dinheiro dele aplicado em fundos atrelados à inflação. Então o trabalhador ele vai empobrecer sempre com a inflação, porque o reajuste do salário dele espera um ano para olhar a inflação e às vezes o reajuste do aluguel dele não espera esse tempo todo, às vezes vem antes. Então o trabalhador ele sofre muito, muito, muito com a inflação. E a inflação sempre vai ser um negócio a ser combatido, que ela de fato ela aumenta a desigualdade de renda e piora a situação dos mais pobres. Daí fala em fundir ali o Ministério da Fazenda e do Planejamento e algum outro ministério aqui da Indústria e Comércio e a Secretaria Executiva do PPI dentro do Ministério da Economia. Eu acho isso certo, eu acho meio bizarro se ter o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento e ficar numa situação igual estava no governo Dilma, onde você tinha um ministro da Fazenda que seguia uma linha e o ministro do Planejamento que desfazia a linha que ele seguia. Então é importante essas coisas estarem num lugar e já emanarem para o presidente um pensamento só. E subordinar tudo ao ministro da Economia, que é o tal do Paulo Guedes, né, que ele sempre fala. Daqui de novo ele fala sobre o orçamento base zero, que é aquilo que eu já expliquei lá na frente, lá atrás, de esquecer as linhas históricas e repensar o orçamento a partir do que você tem, que em teoria é algo interessante, mas não sei se na prática é funcional mesmo. Ele fala em eliminar o déficit público já no primeiro ano e ter superávit no segundo ano. Acho bem difícil, né? Mas é aquela coisa, né? Que é o que ele fala logo em seguida. Se você quebrar o ciclo vicioso do crescimento da dívida, daí a hora que você quebrar o ciclo da dívida, você consegue acabar com o déficit. Isso todos os candidatos falam, isso é verdade. Porque não se fez, é difícil dizer, que tem muito acumulado. Mas se você quebrar esse ciclo, isso é verdade. A questão é que a proposta dele para quebrar o ciclo é você privatizar a maior parte dos ativos públicos. Você vender terrenos, você vender empresas e cobrir essa dívida para a gente parar de pagar 407 bilhões de juros. 407 bilhões de juros de dívida pública. Isso é insano.
Então, por mais que eu talvez seja contra você privatizar tudo assim, indiscriminadamente, por mais que a privatização talvez não seja o melhor caminho para muitas coisas, é, se você privatizar com o foco em pagar a dívida, com o foco em diminuir os juros, ok, talvez seja uma solução, porque a gente não pode continuar pagando esses juros. É insano que um país pague uma quantidade tão grande de juros e esteja se afundando por causa disso. Então, é igual em casa. Se você está devendo, você tem que parar, você tem que vender ali. Você tem uma mesa que você consegue vender e cobre sua dívida, você vende aquela mesa e cobre sua dívida. Se tem um carro e vai ter que ir de ônibus, paciência, vende o carro, cobre sua dívida e para de pagar juros. Então, sei lá. Eu sei que é muito simplista pensar na economia de casa para a economia de um país, mas a gente tem que parar de pagar juros. Isso, não sei qual vai ser o presidente que vai vir, mas isso alguém vai ter que fazer. E isso é uma coisa muito do executivo mesmo. Muito de iniciativa do executivo. Não tem muitas coisas que a gente vê nos planos de governo que são de iniciativas dos deputados. E o cara tá meio que se intrometendo. Mas isso é uma coisa bem do executivo que eu acho que tem que ser revista mesmo. E ele fala alguns mecanismos de controle, né, para para esse esquema de privatização. Acho que está um pouco mais para frente esse mecanismo de controle, que ele fala das golden shares, que é você vender, mas manter um certo nível de controle administrativo. Pode ser interessante. Não sei, pode ser interessante. Aqui ele fala da privatização, não, desculpa, da previdência e fala do modelo de capitalização. Isso é um negócio bem perigoso também. Esse é bem um bilhete de loteria, tá? A previdência por capitalização, e ele fala que você vai poder escolher entre a previdência por capitalização e a previdência tradicional. E tem uma ilusão aqui, porque a previdência por capitalização você vai guardando aquele dinheiro ao longo da vida e é aquilo que você vai ter. Então pode acontecer, e é muito normal talvez acontecer, que na previdência por capitalização você viva muito, muito mais do que o dinheiro que você capitalizou. Então, na previdência por capitalização, você corre muito o risco de ficar desamparado na hora que você mais vai precisar na sua vida. Você vai estar bem amparado no momento que você acaba de sair, acabou de aposentar, tá cheio de vida, quer viajar, quer curtir a vida. Mas daí a hora que você começa a decair, que você já não conseguiria mais trabalhar de forma alguma, a previdência por capitalização ela te quebra as pernas. Então, isso daí você tem que pensar bem. E não é um protecionismo, assim, não tô falando em questão de tutela do Estado. Mas, assim, o Estado também tem que pensar que deixar essas pessoas miseráveis nesse momento da vida é tenso. É tenso. Fala aí da transição, que vai gerar insuficiência, mas daí vai criar um fundo para cobrir essa insuficiência. O que seria essa insuficiência? Sim, as pessoas passam a optar pelo de capitalização, porque eles vão vender como a melhor coisa do mundo, e daí ninguém vai investir no regime de previdência oficial e vai faltar dinheiro. Para isso ele vai criar um fundo para compensar essas reduções. Eu não sei, eu questiono muito isso. Eu acho que tem que ter um sistema misto, igual o de São Paulo, por exemplo, do sistema do serviço público de São Paulo, que você tem até o limite do INSS um sistema de previdência normal e acima desse limite um sistema de capitalização. Aí eu acho ok, mas até porque assim o servidor público tem que seguir ali o limite do INSS. Isso tem que ser pacificado nesse país. E tem várias questões aqui da reforma tributária, redução gradativa de carga tributária, simplificação da união de tributos federais, isso é uma coisa que todo mundo fala, simplificar e unificar tributos. Isso é muito importante porque desburocratiza e ajuda muito, muito, muito a empresa a não gastar à toa dinheiro com papel, dinheiro com funcionário, para ficar atendendo milhões de fiscalização. Algumas coisas que já falou. Daí aqui tem um ponto muito, muito interessante,
que volta ali na frente, eu vou falar disso ali na frente, que é a introdução de mecanismos capazes de criar um sistema de imposto de renda negativo na direção de uma renda mínima universal. Aí fala que a carga tributária faz quem ganha menos pagar mais, todos falam isso, todos falam isso. Fala em manter o tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico é o câmbio flexível, a meta da inflação e a meta fiscal. Mas avançar no controle dessas coisas. Fala aqui das empresas estatais, que o gasto é altíssimo, o desperdício, o debate da privatização, aumentar a competição entre empresas, aquele lance das golden shares, que é para você manter um controle do Estado em cima dessas empresas que você vender, que é importante, já que você vai ter que vender, é importante. E aqui entra aquele ponto que eu queria falar. Dentro de um programa extremamente liberal, extremamente de direita, tem esse lance, que é o programa de renda mínima, que é aquele lance que o Suplicy defende, né, a renda mínima de cidadania, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para o futuro da humanidade. Nesse momento em que a gente vai ver o fim do emprego e a crescente dominação das empresas autônomas, isso é muito importante, mas isso não é uma coisa que só o Brasil tem que caminhar, é uma coisa que, sei lá, tem que ser uma tendência mundial. Eu vou até ler, porque é muito interessante você ter isso num programa liberal como o do Bolsonaro. Acima do valor do Bolsa Família, pretendemos instituir uma renda mínima para todas as famílias brasileiras. Todas essas ideias, inclusive o Bolsa Família, são inspiradas em pensadores liberais como Milton Friedman, que defendia o imposto de renda negativo. Propomos a modernização e aprimoramento do Bolsa Família e o abono salarial, com vantagens para os beneficiários. Vamos deixar claro, nossa meta é garantir que cada brasileiro tenha uma renda igual ou superior ao que é atualmente pago pelo Bolsa Família. Isso é um negócio muito, muito, muito importante. Eu não sei porquê. É porque o Bolsonaro ele não leu esse programa de governo dele. É bem provável que ele não tenha lido. Ele é um cara que vai com anotações na mão, né? Puta, ele é um. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, até dá raiva. Que isso é uma coisa que o cara devia estar falando. Ele não devia estar. Também não dão espaço pra ele, né? Tem que ver que ele é um cara tão polêmico, tão enrolado, tão cheio de história, que as pessoas ficam batendo nele em questões que são importantes, que são as merda que ele falam, e não dá tempo pro cara falar uma coisa dessa, que isso é uma coisa que ele tinha que falar. Isso é uma coisa muito importante que ele está propondo e que eu acho que é importante estar no plano de governo. Então, mesmo que um cara desse ganhe, se tem uma semente disso no plano, é uma ajuda. É uma ajuda. Agora, para contrabalancear, tem uma merda gigante depois, que é a nova carteira de trabalho verde e amarela. Que é assim, você pode escolher, ou você mantém a sua carteira de trabalho azulzinha, que te dá os direitos CLT, ou você pega uma carteira de trabalho verde e amarela, que não te dá direito nenhum. Em que o empregador pode fazer um contrato individual com você e vai valer o que esse empregador decidir. Isso daí é assim, é como diz o Ciro Gomes, é de uma selvageria sem tamanho. Porque é óbvio que o empregador vai falar: a sua carteira é azul? Desculpa, eu não vou te contratar. Ah, a sua carteira é verde e amarela? Que ótimo, vem aqui, eu vou te mostrar o trabalho escravo, que maravilha que é o capitalismo. Puta que lhe pariu, mano. Não, não, não. Então, quebra de vez o sistema. Volta à escravidão. Pelo menos ele vai garantir a renda mínima pra pessoa escrava, né? Sei lá. Eu não sei. Nossa, é desalentador você ver um negócio tão inteligente e um negócio tão brutal na sequência. Daí fala em facilitar o comércio internacional, estimula a inovação e tecnologia, depreciação acelerada. Eu marquei isso daqui porque eu acho muito perigoso. Isso é uma lógica do nosso século que se aplica em empresas e na vida pessoal, de você trocar a tecnologia muito rápido, de você depreciar as coisas muito rápido, e isso só alimenta o consumo pelo consumo gratuito, e às vezes a gente joga coisas boas fora por causa disso. Então, não sei. Sou meio contra essas coisas. Fala que o Brasil, dos 190 países aos 125,
na dificuldade de abrir uma empresa e fazer negócios. Daí ele fala um negócio interessante, você criar um balcão único, onde você vai lá e abre ou fecha a sua empresa num lugar só, sem muita dificuldade, e o governo tem 30 dias para te dar a resposta sobre a sua documentação. E se o governo não te der a resposta em 30 dias porque ele é ineficiente, você vai lá e abre ou fecha a sua empresa e segue a vida. Isso é perigoso se você tiver esse balcão único desparamentado, mas é necessário. Vamos lá, vamos lá. E daí ele fala aqui de hidrelétrica, daí fala uma questão aqui de que às vezes tem muita dificuldade no licenciamento ambiental para hidrelétrica, só que daí a gente também tem que lembrar, por outro lado, a gente teve o desastre de Mariana, né? Então não dá para afrouxar tanto essa questão. Daí fala em produção de energia solar, que todo mundo está falando, são coisas meio chaves assim. É, fala de um controle de preços da Petrobras usando um fundo amortizador, assim, vai seguir o fundo interno, vai seguir a variação de preço internacional, mas você vai ter um fundo interno que vai ajudar a transferir esse preço de forma suave. Vários candidatos estão falando isso. É interessante, é importante, é melhor do que a situação que a gente estava. E para finalizar, Deus acima de tudo, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu não gosto desse viés religioso em plano de governo. Mas vou fazer o quê? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei aí bastante, tentei falar o máximo possível aí, dar as opiniões, para que, sei lá, tenha esclarecido alguma coisa. Deixe seus comentários, curta, comente. Se você ouviu no podcast, no Instagram, no Instagram, desculpa, no YouTube, eu vou acompanhando isso com todo o plano de governo. E é isso. Obrigado aí por ouvir, obrigado pela paciência. Logo mais vai ter outro aí. Valeu!